mas que para o fazer temos que contar justamente com aqueles que irão com certeza beneficiar das nossas agendas. Esta é uma tarefa simples? Não. E por isso eu disse no início, eu não tenho inquietações, porque as inquietações incomodam-me. Eu sou inquieto e gosto de ser inquieto e gosto de pessoas inquietas. E pessoas inquietas, voltemos atrás ao nosso velho Gramsci, que coitado na prisão não teve tempo depois de produzir mais, mas eu dou um enorme valor a esta frase. Ao pessimismo da razão temos que opor o otimismo da vontade. E nós, académicos, temos que ter vontade. Temos que ter vontade de mudar e temos que mostrar que o nosso conhecimento, em conjunto com os outros, é fundamental para imprimir e para conseguir concretizar essa mudança que nós desejamos. Muito obrigado. Os que são das nossas áreas, são geógrafos ou urbanistas, ou que trabalham sobre os nossos temas, e eu pelo menos aprendi muito com eles. Portanto, gostaria de partilhar esta lista. Desculpa, não tenho autores brasileiros, também não tenho autores portugueses, não é porque os ingleses e os franceses sejam melhores do que nós, mas é apenas para dar uma ideia de que eu não invento nada. Eu limito-me a ler, a discutir, a debater, a escutar, a argumentar e a tentar contra-argumentar. E nesse esforço que eu fiz e naquilo que eu apresentei aqui, estas obras foram importantes. Outras também foram importantes, mas estas foram importantes, portanto gostaria de deixar aqui esta lista para vós. Obrigado. Meu nome é Lúcia, sou professora de Geografia do Colégio Pedro II. Parabéns pela palestra, que me encheu de esperança. A gente aqui no Brasil vive um momento em que a gente ainda não conseguiu nem unir as esquerdas, nem unir os acadêmicos. Então, é muito bom, né, a gente saber que há essa possibilidade de união. Eu adorei esse pluralismo agônico aí, justamente por isso, e fiquei com uma dúvida. Quando você fala que a Troika fez algumas exigências e que o limite foi a Constituição e que vocês, então, assumiram o papel de que não iam mudar a Constituição, isso foi anterior ou posterior a essa união da esquerda? Porque a gente está vivendo aqui no momento agora, esse momento aqui no país, né, em que a nossa Constituição está sendo totalmente alterada. A gente também tem uma sociedade mapeada, aí como você mapeou, com opiniões muito diferentes em relação ao futuro, mas ontem mesmo, né, a nossa maior empresa, Petrobras, hoje já não explora mais os 30% do pré-sal, né, então a gente está vivendo esse momento em que não houve essa opção, não houve essa luta, pelo menos no tempo necessário para que a gente barrasse o que está sendo votado agora. Então, a minha dúvida ficou nisso. Até que ponto, né, isso é decorrente dessa união? João, eu gostei muito aí, porque inspira, eu diria, uma prática política, na verdade, né? Tem que ser mais alto, que eu ouço mal. Tá. Então, eu só queria apontar uma diferença, eu acho que é de linguagem. Nós falamos português, mas o sentido é diferente, né? Porque, com relação ao quarto ponto, né? Nós fazemos pesquisa, ensino, extensão, e o quarto, né? Para nós não tem esse quarto ponto, porque eu vou falar um pouquinho de duas coisas. Você fala em missão, né? A missão da universidade, né? Qual é a nossa missão? Essa palavra missão, ela entrou na universidade junto com as políticas neoliberais no Brasil. Não sei se ocorreu isso, né? Até então, a universidade tinha finalidades e objetivos. Então, ela assume do mundo empresarial a ideia de missão, né? E também a ideia de missão, ela é sempre exterior à universidade, é exterior. Por exemplo,
vai lá e descubra um novo mundo, catequiza os índios, quer dizer, uma missão, é sempre dado por um outro, né? Quando a universidade deve gerar os seus próprios objetivos e não obedecer a nenhum mando exterior. Então, eu sou muito crítica da palavra missão empregada na universidade por conta da questão da autonomia, né, dela, que ela deve traçar seus próprios caminhos e ter seus objetivos e fins. Então, eu acho que isso acontece com Portugal também, eu acho, com toda essa onda neoliberal, e esse vocábulo, missão, é introduzido na universidade, eu acho, de uma maneira perversa. Mas, no Brasil, o entendimento de extensão só é extensão aquilo que tem atividade de pesquisa junto. Sim. Né? Ou não há nenhuma forma de assistencialismo seria extensão universitária, ou de ensino, ou ambos na extensão. Então, eu não sei por que você cria essa palavra nova, que é a pesquisação, quando a extensão, no caso brasileiro, ela já comporta a relação entre a produção do conhecimento junto, né, à sociedade civil. E aí eu vou citar um português, o Boaventura de Souza Santos, ele fala que a universidade perfeita, que chegar ao máximo do seu desenvolvimento, é aquela que só fará extensão, quer dizer, aquela onde não há uma ruptura entre o mundo acadêmico e a sociedade civil. Né? Então, só uma observação para a ideia por que esse quarto ponto, essa pesquisação. Antes que nada, agradecer muchísimo la exposición por su contenido y también por su forma, por su claridad, etc. Hay, sin embargo, un aspecto que, a mi entender, deberíamos introducir en esta reflexión tan articulada, tan completa y tan útil, que es la dimensión temporal. Los desafíos de los que nos ha hablado Joao Ferrao son unos desafíos perentorios, inmediatos, y hacerles frente es una tarea improcrastinable, no la podemos remitir al futuro. Esto nos pone en una situación de exigencia particularmente aguda, como universitarios y como ciudadanos. A ver si me sé explicar. El revolucionario hegeliano tiene todo el tiempo del mundo, porque el viento de la historia va a su favor. Si él no lo ve, otros como él lo verán en el futuro. El parangón que hacías con algunos aspectos de las religiones es en este sentido muy, yo diría, muy justo. Es lo mismo del cristianismo, llegaremos a la sociedad de los hombres justos, ¿no? El reformista tiene prisa. El que quiere llegar al democratismo agónico tiene prisa. La posición del otro, y ahora no quisiera que con esto se me malentendiera, es desde el punto de vista intelectual quizás más cómoda. ¿Por qué? Porque el reformista está condenado a deber medir con la realidad la licitud de su pensamiento, con la realidad inmediata. Pero quizás esto es también la principal virtud. La principal virtud de tratar de confrontar con la realidad contingente la licitud de aquello que nosotros hacemos. Pero esto, y este es mi punto, contiene una exigencia de temporalidad inmediata. No es algo que podamos dejar para un futuro, sino que requiere de una implicación y de un programa de acción inmediata. Vamos fazer Rogério, aí vai a mim e depois vai o senhor Rogério. Não, me deixa. João, obrigado aí pelas provocações, que eu acho que foram grandes aí para a gente continuar pensando, né? Uma delas que me surgiu, entre várias outras,
qual é o papel, porque a universidade ela tem um papel fundamental enquanto autonomia crítica, né, para fazer a crítica da sociedade. Como é que fica nessa priorização que você está propondo, né, do engajamento direto com a multiplicidade de manifestações políticas que a sociedade comporta, né? Primeiro que a gente vai ter que fazer uma seleção, né, para esse diálogo, né? Não pode ser um diálogo que traga a extrema-direita para dentro da universidade, por exemplo, né? E a gente está trazendo, tem uma experiência muito rica de um colega lá na UF, o Walter, né, que ele está trazendo vários movimentos sociais para dentro da universidade para dialogar com a gente. Né? Tem um encontro agora, na próxima semana, se não me engano, também com vários movimentos sociais. Mas é uma posição muito clara desses movimentos, né, de uma transformação efetiva do que está colocado aí. Né? Eu me pergunto que tipo de atrelamento ou de ligação com o Estado tu percebes nesse conjunto de propostas, né, de diálogo político dentro da esfera da universidade. Qual é o papel desse Estado, né, nessa política aqui, na proposta que você está fazendo? Então, por exemplo, para não fazer aquele mesmo esquema que a gente fez com a Sandra, foram 10 perguntas e aí a pessoa perde. Por isso é que a gente vai fazer 2 rodadas. Depois já tem o Ângelo, tem o José Brusaquel, o Dalberto, tá? Bom, muito obrigado. Vou tentar ser rápido. Na primeira questão, quando houve a intervenção da Troika, foi durante um governo de direita. O governo de direita, em alguns casos, tentou ir mais longe do que a própria Troika. A Troika fazia propostas e o governo achava pouco e propunha mais. Então, bom, havia a oposição dos partidos de esquerda, havia movimentos na rua, mas é preciso ter isto presente, verdadeiramente, quem travou vários aspectos do programa da austeridade da Troika e por maioria de razão, propostas do próprio governo que acentuavam as medidas da Troika, foi o Tribunal Constitucional. Foi o Tribunal Constitucional. Porque o Tribunal Constitucional tem o poder de decidir o que é contra ou não a Constituição. E sendo contra, não há apelo. Não há apelo. E, portanto, é verdade que houve reação dos partidos da oposição, houve movimentos de rua, etc., mas é preciso reconhecer que a decisão, no limite, foi do Tribunal Constitucional. E se o Tribunal Constitucional diz isto é inconstitucional, o Governo não pode prosseguir. E terminou. E, portanto, houve várias medidas que, entre aspas, morreram, felizmente, no Tribunal Constitucional. Segunda questão, para a Sandra. Eu não expliquei bem uma coisa. Que é... primeiro, a pesquisação. A pesquisação não é novidade nenhuma. A pesquisação é uma expressão relativamente nova nas ciências sociais, não é? Eu, por exemplo, quando era aluno, ensinaram, ao contrário daqui, não é? Mas ensinaram que as ciências sociais não deviam ser normativas. Era uma coisa que nos diziam sempre. As ciências sociais não são normativas. As ciências sociais, lá está, podem fazer análises, mas não fazem recomendações, porque isso não faz parte das ciências sociais. A pesquisação tentou ultrapassar 2 coisas. Uma, esta ideia de que as ciências sociais não podem nem devem, em nome da cientificidade, ser normativas, e, por outro lado, teve também como objetivo envolver aqueles que faziam parte do estudo, não é? Portanto, a pesquisa, a ação, nasce daí. Aquilo que eu chamei a quarta missão, ou quarto objetivo, não é bem a pesquisação, porque quer dizer, pode envolver pesquisação, mas vai para além da pesquisação. Vou tentar dar um exemplo concreto. Eu sou pró-reitor da Universidade de Lisboa. E eu sou pró-reitor para as comunidades. O que é um pró-reitor para as comunidades? Bom, um pró-reitor para as comunidades... Antes disso, existe um conceito interessante, sobretudo em Inglaterra, que é o da universidade cívica. O que é uma universidade cívica? Ou o que é um pró-reitor para as comunidades? É um conceito de universidade, ou é uma tarefa do pró-reitor das comunidades de estabelecer um diálogo regular
e perceptível e inteligível por aqueles que não são académicos entre aquilo que é o conhecimento científico e aquilo que são esses públicos não académicos. Há formas mais interativas, formas menos interativas, formas mais tradicionais, formas menos tradicionais, mas é destruir essa barreira e é também combater a ideia que ganhou um peso enorme nos últimos anos de que a articulação da universidade com o exterior é com empresas, não é? Essa é a tónica. Sim, claro, a empresa deve abrir ao exterior, a universidade deve abrir ao exterior. A quem? Às empresas. Bom, mas por acaso há uma coisa que se chama pessoas, não é? E há comunidades, e portanto é para contrabalançar essa ideia. O trabalho de extensão tipicamente está mais associado às empresas ou às atividades, pelo menos à agricultura, a atividades produtivas. Este quarto objetivo é um objetivo que não está ligado a atividades económicas, está ligado às comunidades diretamente e aos interesses dos cidadãos, digamos. Ao grupo, sobretudo aos grupos mais vulneráveis. A questão do Oriol, se eu entendi bem, alguém falou do Boaventura Sousa Santos? Sim, o Boaventura tem uma frase que é: todo o processo de produção do conhecimento é simultaneamente um processo de produção do desconhecimento. Isto é, porque nós olhamos para um lado, não olhamos para o outro. E é a mesma coisa com os focos. Quando nós iluminamos um foco, parece que obscurecemos os outros, mas eles estão lá. As diferentes temporalidades são fundamentais. E o curto, o médio e o longo prazo têm que ser levados em conta. Portanto, do meu ponto de vista, a questão não é tanto entre reformistas ou mais radicais, como é que nós gerimos essas temporalidades com aquilo que nós podemos e temos de fazer já hoje e aquilo que nós podemos ir preparando para amanhã, não é? Portanto, inclusive aquelas mudanças com o foco nos instrumentos, nos processos e na transformação, bom, eu diria que ou eu ignorava completamente a realidade, ou era um louco se me centrasse exclusivamente na mudança transformadora, ignorando completamente as outras. Porque há pessoas que estão a sofrer. Porque há pessoas que querem sobreviver, não é? Portanto, a minha tónica é diferente. É dando como adquirido a necessidade do foco nos instrumentos e a necessidade do foco nos processos, dizer que eles ganham um outro significado se forem vistos à luz de uma nova visão. Mas eu não vou estar à espera da nova visão para depois finalmente desenhar os novos instrumentos e os novos processos. Portanto, é um processo dialético e o facto de eu ter colocado o foco no último tipo de mudança, não estou a desvalorizar os outros, estou a dizer que os outros por si só são importantes a curto prazo, mas num longo prazo eles ganham um outro sentido se forem vistos à luz de uma mudança mais transformadora. O papel crítico da universidade